Muito bom dia, nós estamos iniciando essa nossa semana no Democracia no Ar, lembrando que você que está chegando, nós estamos juntos de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado e pela Rádio Democracia. Hoje recebendo o querido Marcelo Zero. Bom dia, Marcelo, seja muito bem-vindo. Bom dia, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês. E também aguardando o nosso querido Marcos Rogério, que já está a caminho, e vamos juntos fazer este programa. Quero aproveitar a oportunidade de dar vários bons dias. Olha só, nós estávamos conversando de mobilização, Marcelo, Sim. E a Carmen Lula da Silva Moraes colocou um viva bem grande, assim, viva o PT. Um bom dia pra gente lá de Manaus, São Ótimo. Paulo também junto com a gente. O Elvio Lula da Silva Brito diz o seguinte: bom dia, meus queridos, vocês são porta-vozes da democracia. Marcelo, queria começar essa nossa conversa aí nessa segunda-feira pedindo que tu explicasse pra gente como é que está o Brasil no cenário internacional diante dessa prisão política do nosso presidente Lula. Olha, o Brasil está muito mal mesmo, e não apenas em função da prisão ilegítima e puramente política do presidente Lula, mas por causa de uma série de decisões que estão sendo tomadas na política externa que estão diminuindo o papel do Brasil no mundo, né? Como vocês sabem, na época do presidente Lula, o Brasil aumentou muito seu protagonismo internacional, né? Nós saímos de uma situação na qual nós éramos subsidiários da política externa norte-americana, né, na época do Fernando Henrique, e nós passamos a adotar uma atitude de independência em relação às grandes superpotências do mundo, não apenas aos Estados Unidos. Então nós investimos muito na integração regional, no Mercosul, na Unasul, na formação da CELAC. Nós investimos também na conformação do BRICS, que é um bloco que provoca uma ordem internacional mais multipolar, mais afastada da ordem internacional unilateral, né, imposta pelos Estados Unidos. E com isso o Brasil cresceu muito em todos os fóruns internacionais. Nós não apenas aumentamos muito o nosso comércio internacional e nossos investimentos internacionais, mas também aumentamos muito o nosso protagonismo diplomático internacional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Na época do governo Fernando Henrique, nós tivemos, no acumulado dos 8 anos, um déficit de 8 bilhões de reais em nosso comércio exterior. E na época do Lula e da Dilma, nós tivemos um acumulado, um superávit comercial extraordinário de mais de 320 bilhões de reais. Então, nosso comércio internacional cresceu muito. Nós saímos de 0,88% do comércio mundial, nossa participação mínima, para 1,44%. Isso pode parecer pouco, mas na realidade é quase 80% mais. Entendeu? Então nós crescemos muito na área comercial, diversificamos muito nossas parcerias comerciais e estratégicas, e ao mesmo tempo ganhamos um protagonismo diplomático e político muito grande, né? O Brasil se transformou num soft power respeitado no mundo inteiro, né? Foi graças a nós que foi construído o BRICS, foi graças a nós que nós construímos, que o G8 se ampliou para o G20, enfim, houve também, como eu já mencionei, aquela grande investimento na integração regional, na reaproximação à África. Nós tínhamos abandonado essa política, na aproximação ao Oriente Médio. Enfim, o Brasil se tornou o que a gente chama, na linguagem diplomática, de um global player. Quer dizer, um jogador internacional com interesses próprios, né, e que tem influência em todas as esferas do mundo. Na época do Lula e na época da Dilma, era impossível você se pensar em qualquer fórum internacional importante sem a participação decisiva do Brasil. Não existia isso.
Hoje em dia, todo mundo foge do Temer. Ninguém quer saber do Temer. Por quê? Porque é um governo claramente corrupto, um governo frágil, um governo que não tem respaldo popular, tem uma enorme rejeição popular e, portanto, ninguém dá muita bola. Né? E, além disso, o Brasil tomou a decisão, em política externa, de voltar a ser um satélite norte-americano. Né? É isso que vem sendo feito pelo governo Temer. Por exemplo, qual é a principal preocupação, qual foi a principal preocupação do governo Temer em termos de política externa? Qual foi? Retirar a Venezuela do Mercosul. Essa foi a grande prioridade do governo Temer em política externa. Então fizeram isso, né? Fizeram um serviço sujo para os Estados Unidos, que não vem com bons olhos o governo da Venezuela, e eles conseguiram isso, afastar a Venezuela do Mercosul com os argumentos mais estapafúrdios, inclusive o argumento do protocolo do Ushuaia, dizendo que a Venezuela não é um país democrático. A Venezuela, na realidade, é um país muito mais democrático que o governo Temer. Mas, enfim, isso foi feito. E agora eles estão continuam investindo contra a integração regional. Essa decisão recente que surgiu agora, de os governos brasileiros, argentinos, chilenos, peruanos e paraguaios se afastarem da Unasul, o que significa isso? Significa um esvaziamento da Unasul. Né? E o que é a Unasul? A Unasul se propõe a propor uma política, fundamentalmente uma política de defesa comum para os estados da região, independentemente das potências extra-regionais, independentemente dos Estados Unidos. Porque a outra alternativa, qual é a outra alternativa? A outra alternativa é a OEA. É a OEA, que é, obviamente, dominada pelos Estados Unidos. É um contraponto a isso, que o Brasil ajudou a construir. E agora eles estão também destruindo isso. Marcelo, muitas pessoas que nos acompanham aqui, quero aproveitar e convidar cada uma de você para que nós cliquemos lá em compartilhar, copiemos o link, então espalhamos o programa aí pelos mais variados recantos desse Brasil, porque nós precisamos nos manter mobilizados tanto na rede quanto presencialmente. Então, na hora de você ter aquela conversa, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de escola, no seu trabalho, e mostrando para as pessoas o que está acontecendo com o nosso Brasil hoje. E muitas das pessoas que nos acompanham, às vezes perguntam o seguinte, Marcelo, mas o que importa para o Brasil ter boas relações, por exemplo, com os seus vizinhos aqui na América Latina? Em que isso influencia no meu dia a dia como ser humano? Pois é, essa é uma pergunta muito relevante. É porque a propaganda dos conservadores diz o seguinte: olha, esse negócio de integração com os países daqui da América Latina não tem a menor relevância, né? Inclusive o Serra chegou a se referir ao Mercosul como integração cucaracha, né? É uma forma depreciativa de dizer que essa integração aqui não tem a menor relevância e que o que é o importante? O importante é o Brasil se integrar aos Estados Unidos, à União Europeia, se integrar ao OCDE, que é o Clube dos Ricos. Eles estão tentando entrar no OCDE, mas os Estados Unidos, por enquanto, não querem, né? E que essa integração, por exemplo, não traria nenhum benefício para o Brasil, pelo contrário, estaria impedindo o Brasil de se integrar a quem realmente interessa, que são os países desenvolvidos. Mas, na realidade, se você for analisar os dados crus, os dados empíricos, por exemplo, do comércio exterior, você vai ver que o Mercosul é extremamente importante para o Brasil. Por que ele é extremamente importante para o Brasil? Porque, em primeiro lugar, é um bloco que nos dá um excelente superávit, né? O Mercosul e a Unasul, que na realidade, Unasul não, a comunidade das nações sul-americanas, que inclui o Mercosul, né? Inclui o Mercosul, eles nos dão um superávit extraordinário, e mais ainda, 92% do que a gente exporta para o Mercosul são produtos industrializados.
Isso faz uma grande diferença, porque na maior parte das nossas relações com os países mais desenvolvidos, e aí eu incluo também a China, né, é exportação de commodities. Tem também alguma coisa de produtos industrializados, semi-industrializados, mas não é o que predomina. O que predomina são os commodities, minério de ferro, soja, etc, etc. Agora, no Mercosul e na LAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração, que inclui o Mercosul é uma parte da LAD, o que predomina é a exportação de produtos manufaturados. 92% é manufaturados. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque a nossa balança comercial de produtos industrializados é historicamente deficitária. Então, o que nos salva, o que salva a indústria brasileira é justamente a integração regional, o que o Serra chama de integração cucaracha. E olha que ele é de São Paulo. São Paulo que é um estado mais industrializado do Brasil. Se ele soubesse, se ele fosse bem informado sobre o comércio exterior brasileiro, ele defenderia o Mercosul, ele defenderia a LAD. Mas não, ele tem, por uma questão ideológica, ele fica insistindo em que nós temos, na realidade, o nosso negócio é nos integrarmos aos Estados Unidos, nos integrarmos à União Europeia, numa relação que será inevitavelmente assimétrica. Inevitavelmente assimétrica, porque o Brasil não tem condições de competir com a indústria europeia, não tem condições, na maior parte, de competir com a indústria norte-americana. Portanto, uma aposta desse tipo numa integração assimétrica com os Estados Unidos e com a Europa vai criar sérios problemas de déficits comerciais crônicos para o Brasil. E aí Marília Mendes está dizendo o seguinte: nós temos que dar um bom dia especial para os companheiros que estão acampados em Curitiba, gente guerreira, tudo muito organizado, eles estão de parabéns. Então um bom dia muito carinhoso para todas e para todos que estão nesse acampamento da resistência lá em Curitiba. Vou pedir para o Gabriel já preparar o vídeo do nosso querido Leonardo Boff para a gente entrar nesse assunto da questão dos direitos humanos também a nível internacional. Tudo pronto, Gabriel? Então vamos acompanhar o depoimento de Leonardo Boff nessa manhã de segunda-feira aqui no Democracia no Ar. Lula, eu estou aqui profundamente indignado porque uma juíza com a cabeça muito pequena não permitiu que um prêmio Nobel da Paz como Adolfo Pérez Esquivel e eu, como teu amigo, pudéssemos entrar de forma humanitária, dar-te um abraço, mostrar nossa amizade. Negaram a nossa humanidade e a tua. Por isso eu sou indignado, mas ao mesmo tempo tenho esperança, que a esperança é a última palavra e ela vai tirar você dessa exclusão e vai levar você ao lugar que te pertence no meio do povo, fazendo uma política como um gesto amoroso para com os pobres, como um cuidado das coisas que são importantes para aqueles que têm fome, têm sede e mais que tudo precisam da dignidade. Pois é, você acompanhou aí o depoimento emocionado de Leonardo Boff. Lembrando que a lei de execuções penais brasileira prevê que as pessoas podem, quando presas, podem receber e devem receber esse acompanhamento religioso. E também, Marcelo, outro fato muito grave é Esquivel, Prêmio Nobel da Paz. Aí o Brasil, o que não se entende é que o Brasil é signatário, assinou vários tratados relacionados aos direitos humanos e comete uma atrocidade dessa, não deixando que Esquivel e muito menos Leonardo Boff façam a devida visita ao presidente Lula em Curitiba. É um absurdo, um completo absurdo, né? No caso, por exemplo, veja o caso do Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele é um conselheiro espiritual, ele é um padre, um conselheiro espiritual, embora que é amigo do Lula há mais de 40 anos. Evidentemente que ele teria que ter o direito de receber, de visitar o Lula
e de prover a ele um aconselhamento espiritual, né, que é assegurado a todo preso, político ou não político. No caso do Lula, político, mas é assegurado a qualquer preso. E no caso do Prêmio Nobel da Paz, o Esquivel, é um escândalo internacional. Eu nunca soube de um Prêmio Nobel da Paz que quisesse visitar um preso político ou um amigo preso político e que isso lhe tenha sido negado pelas autoridades. Eu não conheço, sinceramente eu não conheço. Eu acho que essa é a primeira vez que isso acontece no mundo inteiro. Então esse é um escândalo internacional, não é só uma questão de violação de direitos humanos, é um escândalo diplomático, né? É um escândalo diplomático que diminui ainda mais esse Brasil pequeno, esse país medíocre criado pelo golpe de Estado. Marcelo, e para todos que estão aqui conosco, chegou o nosso querido Marcos. Bom dia, querido Marcos Rogério, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E a gente estava conversando, acabamos de ver o depoimento aí do Leonardo Boff, falando que trata-se de um absurdo não deixar ele entrar para conversar, fazer a visita ao presidente Lula, e além disso, Esquivel, o Prêmio Nobel da Paz, Marcos. É verdade. A lei de execução penal é muito clara ao dizer que o preso, qualquer preso, não é o Lula porque é um preso político, mas qualquer preso tem direito a receber a visita de familiares e amigos e de todos os seus advogados. E tanto o Esquivel, que é um prêmio Nobel da Paz reconhecido mundialmente, quanto o Frei Leonardo Boff, que é um dos homens mais sensatos, mais corretos, mais decentes desse país, são amigos do presidente Lula. Então, a República lá de Curitiba, né, a Operação Lava Jato, segue violando as mais simples leis brasileiras e as mais altas leis brasileiras, como é o caso da Constituição. É realmente muito lamentável. E os tratados internacionais de direitos humanos, exatamente. E aí tem uma pergunta para vocês aqui, ó, do Santos Alves, ele diz o seguinte: o povo brasileiro precisa ficar ligado que o presidente da Petrobras está vendendo 4 refinarias de petróleo para as multinacionais de petróleo americana, fora essa lambança toda do golpista Sérgio Moro. O que vocês acham disso? Pergunta o Santos Alves na manhã de segunda-feira. Um dos grandes problemas do Brasil em relação à cadeia de petróleo e gás é a limitada capacidade de refino, né? Então nós temos petróleo, com o pré-sal nós temos petróleo já em abundância, mas nós temos uma capacidade de refino ainda pequena, né? O que nos obriga, por exemplo, a importar gasolina, óleo diesel, que são produtos de alto valor agregado, e vender petróleo cru, que é um produto, obviamente, de menor valor agregado. Então, o Brasil deveria estar fazendo o contrário. O Brasil deveria estar investindo muito em refinarias para, em primeiro lugar, equilibrar essa balança comercial dos hidrocarbonetos e, ao mesmo tempo, ajudar a desenvolver uma indústria petroquímica de peso aqui no Brasil. Porque você não constrói uma indústria petroquímica, que é uma indústria de ponta, sem refinarias, sem uma boa capacidade de refino de petróleo. Então isso aí é um crime, né? Você ficar vendendo esse patrimônio, e principalmente esse patrimônio nessas condições, a esses preços, que são realmente preços muito abaixo do preço de mercado. Você se lembra, Marcelo, no governo Fernando Henrique, o governo dizia que ia vender as estatais brasileiras para resolver o problema do endividamento público. Exato. Você lembra? Agora é a mesma estratégia, né? Entregam a preços de banana, com o discurso de que vai resolver o problema fiscal do país de curto prazo, e nada disso acontece e nós perdemos o patrimônio. E você perde a condição, a perspectiva estratégica de você construir com o petróleo do pré-sal, né, uma indústria petroquímica de peso e, além disso, toda uma cadeia de petróleo integrada que gera emprego de qualidade, enfim, para uma série de atividades além da petroquímica. O governo Lula tinha uma política disso, que era a política de conteúdo local, né? Foi por causa disso que nós recuperamos, por exemplo, a indústria naval lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, etc. Isso é apenas um exemplo, foram várias outras coisas.
mas de fato nós conseguimos recuperar. E agora o governo do golpe está revertendo todos esses ganhos que nós tivemos, né? Em conjunto com a Lava Jato, né, as consultorias estimam que tanto em 2015 quanto em 2016 nós tivemos uma queda do PIB em torno de 2 a 2,5% em ambos os anos, por causa dessa destruição da cadeia de petróleo e gás no Brasil. Mas aí as pessoas perguntam assim, mas e qual é o conserto para isso tudo? Como é que a gente vai ficar? É Lula de novo, com a força do povo. É isso mesmo. Eu acho, inclusive, Ana, essa pergunta é ótima, não sei quem fez, mas quem fez aí, dá os meus parabéns. Essa é a grande questão, né? Nós temos insistido nisso. Eles deram um golpe na presidenta Dilma em 2016 para implantar no Brasil uma agenda ultra neoliberal que consiste basicamente em reduzir o tamanho do Estado, em diminuir os investimentos em saúde, em educação, em segurança, em assistência, em reforma agrária, com a emenda constitucional 95, foi isso que fez, em retirar direitos trabalhistas historicamente conquistados para reduzir o chamado custo Brasil. Ninguém discute os outros aspectos, reduz os direitos trabalhistas e para entregar as riquezas brasileiras, porque como o petróleo, como os recursos naturais, como os recursos minerais. Só que o golpe não concluiu o seu trabalho, eles seguem com uma agenda muito forte, reforma da Previdência, privatização da Eletrobras, flexibilização de muitos outros direitos colocados. Há dos golpistas quem diga que os direitos trabalhistas que estão na Constituição também precisam ser mexidos. Então, a segunda etapa do golpe é impedir que o projeto político que sustentou o governo da presidenta Dilma volte ao poder nas eleições de 2018. Porque sabe que se os golpistas colocarem para a população a sua agenda, o seu programa, a população vai dizer não aceito, não. E o presidente Lula, todo mundo conhece, sabe como foi, teve a experiência de conduzir o Brasil num momento de grande crise internacional, logo no início do seu governo. E as pessoas sabem que o Lula é mais educação, é mais distribuição de renda, é mais emprego, sobretudo mais emprego, é controle fiscal também, mas os golpistas não aceitam. Por isso que ele está preso. O presidente Lula, eu insisto, é um homem inocente. É um homem inocente, injustamente preso, saiu dos braços do povo para o cárcere, mas está lá, como esteve Mandela, como esteve Gandhi, como esteve Luther King. E este homem inocente representa o maior adversário que as forças ultraconservadoras nesse país têm. Por isso que a solução, como pergunta o nosso atento espectador, é Lula de novo. E a gente tem uma perguntinha para vocês que vem lá do Nordeste, o Gabriel já vai preparar aí, mas eu quero dar um beijo muito grande pro pessoal que está chegando aqui, ó, de São Paulo, Porto Alegre, do meu Rio Grande. Um beijo. Você de onde, Marcelo? Lisboa. Olha só, daqui a pouco Portugal, a gente já teve aqui telespectador de Portugal, chega aqui junto com a gente. Um beijo para Alagoas, um beijo muito grande para o Mato Grosso do Sul. Quero agradecer, olha, a gente não bateu o recorde de quinta-feira, que foram 1.300 compartilhamentos, mas na sexta foram 800 e alguma coisa, então muito obrigado. Vamos ver se a gente inicia essa semana aí com recorde de compartilhamento de novo. Então vamos clicar em compartilhar, vamos copiar o link, vamos espalhar o programa. Tem várias pessoas com palmas aqui para vocês, acenando. Para mim, no Rio Grande, é batendo palmas. Acho que para vocês é acenando, né? Aí eu Dinice Nascimento, diz ótimo programa, mandando muitos abraços. A gente tem uma perguntinha para vocês que vem direto do Nordeste agora. Pode colocar, Gabriel, por favor. O senhor tá aí. É verdade. Pode. Lula, mandou uma lembrança para você aí no Paraná, Lula. Nós vamos fazer uma caravana aqui de 20 ônibus, Lula. Eu vou para lá falar, soltar você, Lula. Chama todas as autoridades do Brasil e do mundo, Lula. E falar, foi Lula que fez a salvação dessa terra, foi Lula que salvou os brasileiros. Como é que prende um homem que fez transposição das águas, fez cisterna, para lavar sujeira, para lavar as roupas velhas, suja, nojenta? Como é que prende um homem que fez a Bolsa Família, os meninos nos hospital cagando só farinha e morrendo tudo de fome? Como é que prende um homem que fez dois estatutos do idoso, o idoso não valia nada? Como é que prende um homem que libertou o velho idoso para passear para qualquer lugar do país,
e não pagar R$1.000? Como é que prende um homem que cortou o cabelo de doido, cortou o cabelo de aleijado, cortou o cabelo de todo mundo e deu roupa? Como é que prende um homem que fez um salário de maternidade? Minha mãe pariu 12 vezes, comeu até gambá. Solta o homem, filho de uma égua. Pois é, olha aí, tá dizendo pra ele solta o homem e tá fazendo essa série de perguntas. Como é que prende o homem que cuidou dos idosos, das crianças, das mulheres, dos homens que deu várias oportunidades no mercado de trabalho, na escola, que desenvolveu a ciência, ele na sua simplicidade nos explica, né, que desenvolveu a ciência, a tecnologia. E aí a pergunta pra vocês é como é que prende esse homem? Ele foi preso exatamente por causa disso. Ele foi preso exatamente por causa disso. Ele foi preso por suas virtudes, porque, bem ou mal, goste ou não do governo do PT, você tem que admitir o seguinte: o Brasil mudou profundamente com os governos do PT. Pela primeira vez na história nós tivemos estabilidade econômica, democracia plena e distribuição sistemática e contínua de renda e diminuição da desigualdade. Isso foi algo inédito na história do Brasil. E foi isso que desgostou as nossas elites. Até um determinado momento elas suportaram isso, né, com a ampliação do mercado interno. Mas depois, quando houve a diminuição das taxas de crescimento em virtude da crise internacional, elas passaram a não mais querer esse tipo de modelo que o governo PT implantou. E a partir daí se começou a trabalhar efetivamente para se derrubar, não apenas a presidente Dilma, mas para se derrubar um modelo de desenvolvimento que se tornou incompatível, que teria se tornado incompatível com os interesses das chamadas classes dominantes brasileiras. E aí o primeiro passo foi derrubar a Dilma com aquela desculpa ridícula das pedaladas fiscais, que todo mundo fazia, mas que no caso dela se tornou um dos maiores crimes da humanidade, né? E agora o segundo momento é impedir que Lula volte para desfazer a agenda regressiva econômica, social e política que está sendo imposta pelo golpe, que começou a ser implantada pelo golpe, mas que ainda não terminou, né? Ela só está começando, vem muita coisa mais por aí. E aí, desculpa, Marcelo, mas aí o senhorzinho, a última frase dele é o seguinte: olha, solta, ele ainda usa uma expressão lá do Nordeste que eu não posso aqui repetir, mas ele ainda dá um recado, solta ele aí. É verdade. E nós, assim, acho que o Brasil e o mundo começam a perceber cada vez mais quão injusta é a prisão do presidente Lula. E essa semana a gente vai ter mais um capítulo da luta jurídica pela liberdade do presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal, Ana, recebeu mais uma ação direta para declarar a constitucionalidade do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que é aquele que estabelece o princípio da presunção de inocência. Existiam duas ações lá, uma do partido do PEN, a outra da OAB, e a presidenta do Supremo, infelizmente, lamentavelmente, tristemente, se recusou a pautá-la. Com a nova ação ajuizada pelo PCdoB na semana passada, o relator dessa nova ação, o ministro Marco Aurélio Mello, ele pediu para a presidenta do Supremo um espaço no plenário para poder julgar essa ação. Ou seja, para julgar a liminar dessa ação. Então, ao longo dessa semana, vai ter mais uma luta jurídica no Supremo Tribunal Federal para que a liminar da ação do PCdoB seja apreciada. E se for apreciada, nós temos absoluta certeza, ou melhor, absoluta esperança de que o Supremo vai corrigir a lambança que vem fazendo desde que a Operação Lava Jato teve início e corrija essa mega injustiça que é interpretar a Constituição ao sabor dos interesses da grande mídia que apoiou o golpe, dos setores conservadores, e conceda a liberdade para o presidente Lula e para todos os outros presos que estão presos porque foram condenados na segunda instância. Eu acho que essa questão da segunda instância, terceira instância, do trânsito julgado é extremamente importante. Agora, eu acho que tem uma questão de fundo aí que me parece que é mais importante ainda, que é a seguinte:
em qualquer país civilizado do mundo, o Lula teria sido absolvido liminarmente em primeira instância. Claro. Porque as acusações contra ele são absolutamente frágeis, são ridículas. O próprio Paulo Celso Pinheiro, que tem ligações ou tinha ligações com o partido, com o PSDB, diz que a peça de acusação do juiz Moro é ridícula. É ridícula. E agora nós estamos vendo, pelas filmagens do MTST, que não teve reforma nenhuma no apartamento. E a grande acusação que fizeram uma grande reforma milionária no apartamento, no tal do triplex, e isso foi propina. Não houve reforma nenhuma, ou se houve, foi uma reforma mequetrefe de algo que nunca pertenceu ao presidente Lula. Eu nunca vi na história jurídica mundial um conceito de propriedade metafísica. Nunca ouvi. Quer dizer, o sujeito o imóvel não está no nome dele, não está no nome de familiares, não está em nome de laranja, ele nunca ocupou o imóvel, nenhum familiar ocupou o imóvel, nenhum laranja, nenhum amigo ocupou o imóvel, e, no entanto, ele é proprietário do imóvel. Isso é o quê? É a propriedade platônica de um bem físico? Isso existe no mundo jurídico mundial? Isso não existe. Então, em qualquer país do mundo, na primeira instância, ou ele teria sido absolvido, ou o processo teria sido declarado inepto, por absolutamente falta de provas. Agora, o meu medo aqui no Brasil é o seguinte, é que mesmo que haja 50 instâncias por Lula, em todas elas o julgamento já estará predeterminado. Porque, na realidade, nós temos aqui no Brasil, nesse caso específico, uma fake justice. Não é só fake news, não. Nós temos uma fake justice que condena politicamente, independentemente de provas ou não provas. Eles estão se lixando para os fatos. O que eles querem é condenar o Lula para que o Lula não possa voltar e reverter a agenda regressiva do povo. Muitas pessoas também se perguntam aqui, eu quero, antes disso, a Luciana Montavini mandou um recado aqui para vocês, estou adorando os convidados de hoje, as pessoas muito incríveis. A Sônia falou assim, gente, sobre o triplex, já que não teve reforma, não teve nada, o que a defesa pode fazer? É verdade que o Moro, à época, não possibilitou que a defesa fizesse uma vistoria? E aí? É verdade, assim, a defesa, num processo penal, ela tem que simplesmente negar o fato e o Ministério Público tem que provar a acusação. Mas a defesa do presidente Lula provou que o apartamento não era dele, provou que não houve crime, provou tudo aquilo que a acusação apontava. A defesa não apenas questionou a prova da acusação, mas como provou que o presidente Lula era inocente. E uma das coisas que foi solicitada foi perícia no imóvel. E a perícia foi indeferida como prova. Outras questões que foram pedidas pela defesa, o juiz Moro também indeferiu. Testemunhas que a defesa pediu, o juiz Moro também indeferiu. Então, do ponto de vista do processo penal, a acusação contra o presidente Lula é absolutamente frágil, falha, cheia de buraco. Parece aqueles queijos suíços que a gente vê em desenho animado. E do ponto de vista do mérito, que é a acusação em si, também o processo é sem nenhum fundamento, porque o presidente Lula não era dono do apartamento, nunca foi. Ele e a dona Marisa, compraram uma cota da cooperativa dos bancários no ano de 2004, 2005. A cooperativa faliu por volta de 2008, 2009, 2010. A empreiteira OAS assumiu o empreendimento e depois, lá na frente, o presidente Lula e a dona Marisa teriam que fazer a opção se fica com o apartamento ou não, porque houve uma mudança de empresa, ou se receberia o que pagou de volta, como um cidadão normal. O presidente Lula foi ver o apartamento e chegou à conclusão de que ele não queria o apartamento. Portanto, a defesa do presidente Lula mostrou tudo isso. E o presidente Lula
e a dona Marisa, à época ainda viva, solicitaram para a OAS que devolvesse aquilo que ela havia pagado para efeitos de cota. E o judiciário simplesmente negligenciou isso. Então, por isso que o presidente Lula nunca foi dono do apartamento, nenhum parente seu esteve lá, nenhum amigo seu fez churrasco lá, o apartamento não sofreu qualquer reforma, dizia que o apartamento tinha um espaço para um elevador. O apartamento é um apartamento muito pequeno e que nunca foi do presidente. Então, tudo isso ficou provado, Ana. E a Luciana, que nos questiona aqui, Luciana, o processo, se for lido, ele prova a inocência do presidente Lula 50 vezes, em 50 instâncias, como diz o Marcelo. Mas já há uma combinação aqui. Eu, diferente do Marcelo, faz uma fala muito firme, muito dura, mas eu tenho esperança ainda. E acho que se nós continuarmos a mobilização, tanto no acampamento de Curitiba, como no acampamento de Brasília, nas redes sociais e, sobretudo, nas grandes manifestações de rua que estão sendo feitas pelo Brasil, nós teremos condição de convencer a Suprema Corte a corrigir essa lambança que tem sido feita e garantir a liberdade para o nosso presidente. Um dos marcos aí desse golpe. Olha só. Um dos marcos aí, todos nós estamos dizendo, Deus te ouça, Marco. Mas um dos marcos desse golpe é exatamente a reforma trabalhista. E hoje vence o prazo da medida provisória, que fez várias mudanças. O que vai acontecer a partir de hoje, vencendo esse prazo? Na verdade, a gente fala da reforma trabalhista e muita gente em casa fala, mas por que a reforma trabalhista é tão ruim? Então, vou tentar explicar para vocês de maneira bem simples. Hoje, antes da reforma trabalhista, o governo investia na economia, a economia gerava empregos e esses empregos, na sua maioria, eram empregos protegidos. O presidente Lula e a presidenta Dilma geraram mais de 20 milhões de empregos com a CLT que existia e esses empregos eram empregos protegidos. O que significa emprego protegido? Emprego com a carteira assinada, que garante 13º, férias, garante 40% de multa no final do contrato quando a pessoa era demitida. Era um emprego, quando a pessoa recebia o emprego, ficava muito feliz. O que a reforma trabalhista faz? Ela cria um cardápio de contratos, vários contratos novos, contratos de 25 horas, contratos de 30 horas, contratos terceirizados, contratos intermitentes. E esses contratos, eles servem para que o patrão escolha qual é o contrato que ele terá que pagar menos para o empregado. Então, se ele precisa de um empregado para trabalhar só na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, como bares e restaurantes, ele contrata o empregado como contrato intermitente. E aí o empregado só trabalha naqueles dias, não recebe os outros dias. Se ele não quer mais lidar com a administração do seu pessoal, ele contrata uma empresa terceirizada. Então aquilo que ele ia pagar para o empregado, ele paga para a empresa terceirizada. E a empresa terceirizada paga um valor menor para o empregado para ele fazer o mesmo trabalho. Então a pessoa ganha 2 mil aqui, é demitida de uma fábrica, de uma metalúrgica, por exemplo, e a empresa metalúrgica contrata uma empresa terceirizada, paga 2 mil para essa empresa. Só que essa empresa não vai viver sem ganhar o seu dinheirinho. Então ela contrata o empregado por 1.500 para o empregado fazer exatamente a mesma coisa. Esta terceirização significa redução de dinheiro no bolso do empregado. Mas não acaba só isso não, Ana. Hora extra, diminuiu muito a hora extra. Acaba com o transporte in itinere. Quando o trabalhador trabalhava longe da sua casa, a empresa levava o trabalhador e voltava. E esse tempo eram períodos que ele recebia. Então, a reforma trabalhista, na verdade, ela não reforma. Porque a gente reforma a nossa casa para melhorá-la. A reforma trabalhista destrói a CLT. E aí o governo Temer, o governo golpista, conseguiu fazer uma coisa pior ainda. Ele mandou uma medida provisória para o Congresso Nacional para corrigir os problemas da reforma trabalhista. Mas além dele não corrigir os problemas, tinha pontos que conseguia piorar a reforma trabalhista. Então, as pessoas que deram o golpe, elas estão muito interessadas em reduzir o custo do trabalho. Mas o custo do trabalho está sendo reduzido retirando os direitos dos trabalhadores. E quando a gente fala retirando os direitos dos trabalhadores, nós estamos falando de retirar dinheiro do salário do trabalhador. Você pega entre os jovens, por exemplo,
o desemprego no Brasil entre jovens oscila entre 25% e 30%. É uma verdadeira injustiça. Ou nós geramos emprego nesse país, ou a nossa juventude seguirá sem perspectiva. Então, a reforma trabalhista cria o contrato intermitente, que é um contrato tão precário, exatamente para empregar o jovem, o estudante. Aí o patrão contrata ele para os dias que ele quer, ele não tem, no final do ano, não tem direito a férias, não tem direito a nada. É realmente devastador. Só para fazer um contraste, Marquinhos, uma das razões pelas quais se diz que essa reforma trabalhista, eles dizem que a reforma é necessária, é porque sem a reforma trabalhista não vai haver geração de empregos. Né? Não é isso? É isso. Não vai ter geração de empregos, então é melhor uma reforma trabalhista dessa do que desemprego, não tem emprego nenhum. Mas, na realidade, nos governos dos partidos trabalhadores, você teve o seguinte, você teve geração de 23 milhões de empregos formais, com todos os direitos assegurados. A taxa de formalização do mercado de trabalho subiu de apenas 45% em 2002 para 57% em 2014, ou seja, nós aumentamos muito a participação do trabalho formal no mercado de trabalho brasileiro e, ao mesmo tempo, além de aumentar essa formalização do mercado de trabalho, o salário mínimo subiu 77% em termos reais, ou seja, nós aumentamos o número de empregos formais, nós aumentamos muito também o salário mínimo e os rendimentos dos trabalhadores. E o que isso provocou? Provocou uma grande dinamização da economia. Claro. Você cresceu muito em função do aumento do chamado mercado interno brasileiro. O mercado interno brasileiro, ao contrário do que se diz, não foram as commodities, o aumento da soja, do minério de ferro, que fez o Brasil crescer. Isso foi muito importante apenas nos primeiros anos, porque isso diminuiu a chamada vulnerabilidade externa na nossa economia. Porque quando nós herdamos os governos do Fernando Henrique, nós tínhamos apenas 16 bilhões de dólares em caixa. Nós tínhamos dinheiro apenas para exportação, para importação de 3 meses. E o Lula reverteu isso. Mas a partir de 2005, que o fator predominante para o nosso desenvolvimento foi mercado interno de consumo de massas, via geração de empregos formais, via aumento de salário mínimo, via aumento de crédito para a população que não tinha crédito. Enfim, nós criamos um modelo diferente de crescimento econômico que nos propiciou ao mesmo tempo crescimento da economia, aumento do emprego formal, diminuição das desigualdades e aumento dos rendimentos da população que antes era excluída. E foi graças a isso que nós tiramos 30 milhões de pessoas da pobreza extrema e fizemos ascender mais 40 milhões de pessoas para a chamada classe média. Então é isso que está em discussão aqui. Toda essa discussão sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista, é o seguinte, o que está em discussão é o seguinte: qual modelo nós vamos seguir? Se nós vamos seguir o modelo da desigualdade, que é o que eles querem, o modelo da desigualdade, diminuição dos custos, entreguismo, venda de patrimônio público, ou se nós vamos persistir em outras condições, evidentemente, nesse modelo de aumento da distribuição de renda, diminuição das desigualdades, melhoria dos serviços públicos para a população, de um modo geral, de modo a que o Brasil não seja um Brasil para poucos, mas seja um Brasil para todos. Do jeito que as coisas estão andando, nós podemos dizer que nós teremos os ricos e os pobres no Brasil. É isso? Exatamente. Aquela musiquinha, como que era? Que foi tocada em 2002, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E esse roteiro todo mundo já conhece, né? Acho que, Ana, me permita comentar um outro assunto jurídico. Sim, por favor. Eu vi que vários colegas postaram aqui na nossa timeline, aqui, acompanhando,
e agradeço a todo mundo que está ouvindo. Essa semana passada, o senador Aécio Neves, ele foi declarado réu pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que todo mundo acompanhou isso, né? Na verdade, acho que a primeira coisa que precisa ser dito é: o senador Aécio Neves é um dos grandes responsáveis por esta crise imensa que se abateu sobre o Brasil e por essa pantomima que virou o nosso país. Primeiro porque ele, ao sair das urnas derrotados, ao invés de ter a dignidade que todo político com P maiúsculo deve ter, ele questionou o resultado das urnas e pediu recontagem de votos. E quando o TSE recontou os votos e disse que a eleição era verdadeira, ele passou então a boicotar o governo numa aliança absolutamente criminosa com Eduardo Cunha, e durante um ano aprovaram pautas bombas que desestabilizaram o governo da presidenta Dilma. Então o senador Aécio Neves, ele praticou as maiores arbitrariedades políticas que se pode imaginar. E depois ele foi flagrado, e sempre com o dedo em riste, apontando corrupção nos governos da presidenta Dilma. O dedo dele, obviamente, apodreceu de tanta acusação, e ele foi pego em flagrância, estado de flagrância, pedindo, vocês conhecem, dinheiro para o Joesley, que era um empresário da área de carnes. Muito bem. O senador Aécio Neves, ele, naquele momento, quando ele é flagrado naquela atuação espúria, ele deixa de ser um político importante e passa a ser um candidato à cadeia por causa dos seus problemas. E agora, a Globo principalmente, a Veja principalmente, alguns setores da mídia querem passar a seguinte mensagem para a população: a justiça não trata com 2 pesos e 2 medidas o PT e o PSDB. A justiça atua para todos, a lei é para todos. Então, derrubou-se a presidenta da República, prendeu-se o Lula, mas olha, o Aécio virou réu. É absolutamente desproporcional as coisas. A gente não pode cair nesse discurso. O Aécio se tornar réu é mais do que obrigação, porque tudo foi pego em estado de flagrante. E virar réu não significa nada, porque o processo pode tramitar e no final ele ser absolvido. Agora, aceitar o discurso de que todo mundo é tratado com igualdade, nós não podemos aceitar. O presidente Lula é um dos maiores líderes políticos do planeta. Eu ousaria dizer, não sei como o Marcelo entende mais do que eu do que isso, que talvez ele seja o maior líder da esquerda do planeta. Sim. A presidenta Dilma tinha recebido 54 milhões de votos do povo brasileiro e foi apiada ilegalmente do poder. E o presidente Lula preso injustamente, a presidenta Dilma golpeada. E os grandes meios querem passar a ideia de que o PSDB é tratado com o mesmo rigor que o PT, é um grande absurdo. Nós vimos agora, recentemente, as acusações contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ao invés de voltar para a Justiça Comum de São Paulo para investigar a corrupção generalizada no metrô, nas outras empresas de infraestrutura do Estado, tanto que o principal colaborador dos tucanos está preso, que é o Paulo Preto, mandou o processo do Alckmin para o Tribunal Regional Eleitoral lá de São Paulo. Amigos do presidente, do governador Alckmin. Então, a justiça trata com 2 pesos e 2 medidas. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Só que a lei, neste caso, o presidente Lula tem sido evidentemente negada, porque a lei garantiria a absolvição na primeira instância ou a absolvição na segunda instância e a sua liberdade. Então, eu queria deixar essa mensagem muito clara. Declarar o senador Aécio Neves réu é importante, porque ele cometeu todos os crimes que estão descritos ali, porque inclusive foi pego em flagrante. Agora, dizer que a justiça trata com igualdade os políticos é uma grande e deslavada mentira. Você não completamente, concordo inteiramente. O Lula é o seguinte, o Lula foi o único presidente do Brasil que alcançou verdadeira envergadura internacional. Não houve nenhum outro político brasileiro. O Fernando Henrique até tinha essa veleidade, né, de se transformar num líder mundial reconhecido.
Mas o único que conseguiu isso, que teve uma dimensão semelhante, por exemplo, ao que teve o Nelson Mandela, que teve políticos como grandes políticos conhecidos no mundo como Gandhi, etc., foi Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que introduziu, ou pelo menos contribuiu decisivamente para introduzir a pauta da fome, a pauta da desigualdade social, a pauta do combate à pobreza na agenda internacional. Isso o mundo deve ao Lula. Por isso que ele tem grande, enorme prestígio internacional na África, tem enorme prestígio internacional no Oriente Médio, enorme prestígio internacional na América Latina, na Europa, etc. Ele é o nosso grande líder nacional e internacional. E contra ele não há prova nenhuma, não há materialidade nenhuma. Contra um político como Aécio, que é um político nanico em relação ao Lula, absolutamente nanico, você tem provas materiais sérias, gravação, mala de dinheiro. Não é só contra ele, contra o Temer, enfim, contra toda aquela turma da sangria, você tem provas materiais contundentes. E até agora não aconteceu nada. O fato do Aécio ter sido considerado réu não quer dizer absolutamente nada, porque ele pode ser absolvido daqui a algum tempo, ou esse processo pode ficar rodando aí durante anos e acabar prescrevendo. Claro. Como está prescrevendo o Azeredo. O do Serra. Né? O do Serra. O Azeredo está mais de 20 anos, foi um dos criadores do chamado esquema do Caixa 2, do mensalão. Foi a vanguarda de tudo isso aí, e está prescrevendo. Quer dizer, está mais de 2 décadas aí rodando e não aconteceu absolutamente nada com ele. Então, provavelmente, muito provavelmente, o que vai acontecer é o que sempre aconteceu aqui. Quer dizer, quem é realmente amigo do capital, amigo do poder, acaba ou tendo sentenças reduzidas, ou tendo seu processo prescrito, ou tendo penas muito brandas, mas quando se trata do PT e de outros partidos da esquerda, o que você tem é condenação injusta sem provas. Ou seja, ou mais ainda, você tem condenação com provas da inocência, que é o caso do Lula. Entendeu? Isso que é o mais absurdo. Né? É por isso que o George Robertson, que é o defensor internacional do Lula, entrou na comissão, com uma representação no Conselho de Direitos Humanos da ONU, porque ele está chocado com essa lawfare, com essa perseguição judicial contra o presidente Lula. E isso está se tornando cada vez mais evidente. Né? Eu creio que a resistência internacional a essa grosseira injustiça contra o presidente Lula está crescendo, e é a partir daí que a gente pode tentar começar a reverter essa injustiça que desgraça não apenas o PT, não apenas a esquerda, mas desgraça o Brasil, desgraça o país. Gabriel, vamos acompanhar o Lula Vale a Luta? E eu quero aproveitar, o Gabriel vai me chamar a atenção quando o programa terminar, porque eu não falei que a gente está ao vivo, tanto pelo YouTube, quanto Facebook e o Twitter também. Pelo PT na Câmara, Rádio Democracia, e o PT no Senado. Mas agora a gente vai acompanhar aqui. Lula Vale a Luta. Lula Vale a Luta. Companheiras e companheiros, já fomos testados das formas mais variadas ao longo de nossas lutas. Mais uma vez com mentiras e motivados pelo ódio de classe, testam nossa resistência. O sistema de perseguição a Lula não conseguiu provas contra ele. Não há provas porque não há crimes. As manobras jurídicas foram montadas para que mesmo sem provas, Lula seja preso. Um inocente perseguido pelo que representa. Há um sorriso cínico no rosto de nossos adversários políticos, corruptos e serviçais do mercado, acostumados a negociações espúrias. Gente que vendeu a alma estampa um ar inflado diante de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Tenham certeza, nem esse escárnio, nem o ódio que nos dirigem permanecerão.
Alguém lembra o nome dos algozes de Mandela? Alguém os respeita ou venera? Alguém confere valor e presta homenagens aos assassinos de Martin Luther King? Em algum lugar, os que destruíram as vidas de Chico Mendes, Irmã Dorothy Stang ou Margarida Alves são lembrados com respeito? Os torturadores da ditadura, que permaneceram impunes por arranjos nefastos, podem à luz do dia se orgulharem de terem sequestrado, estuprado, quebrado ossos, espancado jovens idealistas que defendem o Brasil? É possível que os algozes de Lula sejam menos anônimos no tempo idiotizado da mídia e da internet, quando um juiz que persegue foi alçado à condição de herói dos que querem destruir. Mas há nisso tudo uma questão que é essencial. Lula é inocente. E mais cedo ou mais tarde, os que perseguem inocentes serão colocados em seu devido lugar, o desprezo dos justos. Quanto a nós, façamos como Lula. Onde querem ódio em suas palavras, ele fala de direitos e amor pelo povo. Onde querem prendê-lo em um cubículo, todos os seus dias têm sido de caminhadas pelo Brasil. É assim que faremos prevalecer a justiça verdadeira, assegurar que a Constituição tenha valor, impedir os arroubos autoritários de militares, milícias e dos que apoiam o candidato que representa o ódio. Estamos diante de grandes responsabilidades. O desânimo não é nosso companheiro. A liberdade e o amor por aquelas pessoas abandonadas socialmente, esse sim, movem nossos passos. São a razão da nossa existência e do porquê afirmamos que Lula vale a luta. Pois é, Lula vale a luta. E Marcelo, diante de todas essas denúncias aí, a presidenta do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, tem dado várias entrevistas, não só no Brasil, mas para vários lugares do mundo. E na semana passada, uma senadora, veja só, lá do meu Rio Grande, vou usar uma palavra nossa lá gaúcha, mas que fiasqueira! Fez uma coisa muito triste. Queria que você explicasse pra gente esse episódio e esclarecesse até para as pessoas, porque é uma barbaridade. Ou é fruto de ignorância ou é fruto de má fé, de malícia, né? A TV Al Jazeera, ela foi criada pelo emir do Catar. O Catar é um estado do Golfo muito rico, é o terceiro maior exportador mundial de gás natural, entendeu? Esses países do Golfo, e eu quando falo países do Golfo, eu falo Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, etc., são países extremamente conservadores, não são países democráticos, são democracias, são monarquias sem nenhum tipo de democracia, sem nenhum tipo de veleidade democrática, eu diria. Além de serem conservadores do ponto de vista político e em geral são alinhados com os Estados Unidos, eles são conservadores em termos comportamentais. Por exemplo, a Arábia Saudita concedeu voto às mulheres em 2011. E a grande discussão da Arábia Saudita, que foi resolvida no ano passado, o grande debate era se a mulher podia ou não dirigir. Então, para você ver, são monarquias medievais, extremamente conservadoras e, em geral, alinhadas com os Estados Unidos. A Al Jazeera, ela foi criada na década de 90 para ser um contraponto às TVs estatais que existiam no Oriente Médio. Ela é bastante liberal em relação às outras televisões, outros meios de comunicação no Oriente Médio. O lema dela é o seguinte: a opinião e a outra opinião. Então ela procura ser, dentro daquele contexto, bastante democrática. Elas entrevistam todo mundo, entrevistam Obama, entrevistam líderes ocidentais e entrevistam judeus, o que é um anátema lá nas TVs árabes. Então, é uma TV bastante respeitada, é bastante plural, tem uma edição em inglês internacional e tem, inclusive, uma sucursal nos Estados Unidos. Tem uma Al Jazeera América. Então, ela é uma exceção dentro do mundo árabe em termos de pluralidade democrática.
confundir uma televisão Mas dessa... aí o que aconteceu, eu não sei se o espectador está acompanhando, né? A presidenta deu uma entrevista. Já estão falando aqui, ó. Essa senadora não sabe nem a diferença, ela quis criar problema para a Gleisi. Vários já estão comentando, mas por favor, Marcos, vamos lá. É que a presidenta Gleisi deu uma entrevista para a TV Al Jazeera pedindo o apoio do mundo árabe à campanha pela liberdade do presidente Lula. E a reação aqui no Brasil foi muito estranha, né, Marcelo? Como deu para várias outras televisões internacionais, a presidente Gleisi Hoffmann deu a mesma entrevista para a TV Al Jazeera falando que o Lula é um preso político, que é uma injustiça, etc, etc, etc. E aqui houve uma reação absolutamente descabida, tentando relacionar Al Jazeera à Al-Qaeda e a grupos radicais islâmicos. O que é um completo absurdo porque o Estado qatariano, por ser um Estado do Golfo conservador, ele é visceralmente contra esses grupos islâmicos radicais, entendeu? Então, fazer esse tipo de associação, ou, como eu falei logo no início, ou é ignorância, quer dizer, ou então é má fé. Ela sabe, a senadora, sabe muito bem que a Al Jazeera não tem nada a ver com a Al-Qaeda, não tem nada a ver com o Estado Islâmico, mas faz esse tipo de confusão, explorando o preconceito, explorando a ignorância da população em relação ao assunto, procurando obter dividendos políticos em relação a isso, né? Em relação a isso. O que é um absurdo, Agora, nós soubemos também que a senadora que fez essa denúncia na reunião da CRE do Senado na semana passada foi eleita presidenta do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Arábia Saudita. E aproveitou para fazer um discurso dizendo que gosta muito dos árabes, que os árabes deram uma contribuição muito importante ao Rio Grande do Sul, ao Brasil de modo geral, né? Nós temos uma boa relação com o mundo árabe, de modo, digamos assim, entre aspas, limpar a barra em relação a declarações que se mostraram, na realidade, bastante xenófobas, islamofóbicas, e que mereceram o repúdio de várias instituições árabes do Brasil, inclusive do Instituto Cultural Árabe no Brasil, que condenou as declarações da senadora de forma bastante veemente, bastante dura. Olha só, o Roberto Cunha diz, eu vou ter que ler esse comentário aqui, porque ele já repetiu várias vezes. É uma questão, Marcelo, de jumentismo, analfabetismo funcional. O povo que come capim não entende nada e deixa eles criticarem. A senadora Gleisi que está certa, Lula livre já. Mas o querido Marcos Rogério, que está com a gente aqui toda segunda-feira, participa da construção do programa de governo do presidente Lula, e você tem novidades para a gente. Tenho sim, Ana. Nós somos voluntários no programa, né, assessorando lá o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o presidente da Fundação Perseu Abramo e professor da Unicamp, Márcio Postman, e o ex-deputado federal Renato Simões, são os coordenadores do programa. E hoje e amanhã lá em Curitiba, o programa de governo dá mais um passo. O programa de governo Lula 2018, é preciso deixar bem claro, isso. Lula 2018, nossa plataforma de programática. Lá em Curitiba será lançada a comissão que vai coordenar os trabalhos do programa de governo. Vai ser amanhã à tarde. O lançamento da comissão com pessoas do Brasil inteiro, nas mais diversas áreas. E a partir da comissão constituída, nós iniciaremos os debates programáticos em todas as regiões do Brasil. Vamos começar por Curitiba, que é onde está o nosso candidato, infelizmente está lá, mas nós estaremos lá. No dia 3, vamos fazer um grande debate de programa com atores políticos diferentes do PT, não é só o PT. Nós vamos dialogar no dia 3 com a Frente Brasil Popular, que também tem uma discussão de programas muito grande. E nós vamos, toda quinta-feira, organizar um grande debate programático sobre as mais diversas áreas, para que o presidente Lula se apresente na campanha não apenas mostrando o que já fez, e ele fez muito, mas mostrando, sobretudo, o que ele vai fazer.
E a ideia do presidente Lula, ele tem dito isso para a equipe, tem dito isso para todo mundo, é que o nosso terceiro governo Lula tem que ser muito melhor que o primeiro e muito melhor que o segundo. Além de investir pesadamente na geração de empregos, na distribuição de rendas, nós temos que aprofundar, radicalizar o ciclo de inclusão educacional, sobretudo de jovens e adultos. Garantir que as crianças tenham acesso à creche, garantir que a qualidade do ensino melhore profundamente, garantindo que o ensino médio seja completamente revigorado, não essa reforma autoritária do ensino médio feito pelo Temer, mas um novo ensino médio. Inclusive o presidente cogita de federalizar parte da oferta do ensino médio, que seria um grande avanço nesse tema, e a universidade, que com suas múltiplas dimensões de graduação, pós-graduação, pesquisa. Então, o presidente Lula é o candidato do PT à presidência da República e o seu programa de governo começa agora a entrar numa etapa decisiva de contribuições. Nós queremos reunir os maiores cérebros do nosso país, da ciência à tecnologia, da política à economia, do direito ao meio ambiente, mas queremos reunir todas as pessoas em torno dessa construção. Então, a Fundação Perseu Abramo fez o programa O Brasil que o Povo Quer, foi a primeira etapa do programa de governo do Lula. Os setoriais do PT estão trabalhando também, mas se você tem uma boa ideia, se você tem uma boa sugestão, mande a sua ideia para o programa de governo. O e-mail é bem simples, é programa-de-governo.lula2018@pt.org.br. E nós vamos lá processar a sua ideia e, de repente, incorporá-la no programa do nosso presidente. Nós vamos ter novidades semanais, viu, Ana? A partir de agora nós vamos atualizando vocês dos avanços que nós queremos fazer. Então, vem aí muita novidade para o programa de governo do presidente Lula no seu terceiro governo aqui. Então, você lembra o seguinte, é programa de governo.lula2018@pt.org.br. E o Marcos, além de estar com a gente aqui toda segunda-feira, nas quintas-feiras, quando ele for para as atividades, a gente vai cobrar dele que ele entre fazendo um boletim para a gente, contando como é que tá. O programa, para mim, foi uma aula, um aprendizado, não tenho palavras para agradecer os dois, mas ele está chegando ao final. Marcelo, querido, muito obrigada, honrada. Até que, enfim, você veio, né, Marcelo? Deixa eu só dar Por favor, uma informaçãozinha que é bastante interessante. A principal base norte-americana no Oriente Médio chama-se Al-Udeid e fica onde? No Catar. Então, fazer essa conexão entre o Catar, Al Jazeera e a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, é realmente uma coisa completamente fora da realidade, né? Não, e eu também, na verdade, assim, eu achei muito importante a explicação do Marcelo, mas eu quero, em nome do PT, em nome do Brasil, pedir desculpas ao mundo árabe. O mundo árabe é composto por pessoas honestas e trabalhadoras, que têm religiões diferentes das nossas, que têm valores diferentes dos nossos, mas que precisam ser muito, muito, muito respeitados. O presidente Lula estreitou relações comerciais com todo o mundo árabe, e o Brasil ganhou muito com isso. O Brasil gerou muito emprego com isso. Nossa riqueza aqui aumentou com isso. E o presidente Lula foi o primeiro presidente a visitar os países árabes e fez um trabalho incrível na relação geopolítica sul-sul. Quando uma senadora da República, depois o Magno Malta, outro senador essa senadora é Ana Amélia, o outro senador é o Magno Malta, depois um outro senador, faz uma fala grosseira, desnecessária, confundindo tudo, somente para atacar por atacar e ofendendo a comunidade árabe no Brasil e no mundo, nós temos que repelir com muita veemência, e a comunidade árabe merece um pedido de desculpas do Brasil. E durante o governo Lula, nossas exportações, a nossa corrente de comércio para o Oriente Médio foi multiplicada por 5. Imagina? Por 5. Imagina o que isso gerou de empregos aqui no Brasil. E não só empregos, mas também o ganho diplomático que o Brasil teve ao fazer essa aproximação com o Oriente Médio. Isso significa o quê? Significa voto. Significa voto no OMC, significa voto na ONU, significa voto em todos esses fóruns internacionais
nas quais os países árabes participam. E olha só, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês, senão os dois não vão deixar eu dar um recado aqui. Ó. A Ivanise diz o seguinte: muito bom o programa, parabéns. Zenaide, obrigada pela luta. Lucinha mandando um abraço para vocês, que ótimo. Maria Eunice dizendo pessoas altamente qualificadas, capacitadas, um programa de hoje nota 10, programa lindo. Cleo Grigoli, muito bom programa. Tânia Firmino, parabéns aos convidados, que esclarecimentos lindo. Olha só, a Nilda Viege ainda me ajudou, que ela me corrigiu, eu sei que com muito carinho. Ela disse: Ana, foi uma aula para todos nós, até eu não vou poder ler a parte, mas eu vou mostrar para eles aqui. Ela disse que até aqueles que acreditam em outros candidatos que aqui compareceram também levaram uma aula. Olha só, sugestão do Edson Macedo para um problema que está afetando as bases do PT e União da Esquerda, o lançamento, ele disse que é para te levar esse recado aí, o lançamento da candidatura de Haddad como deputado federal. Já o Marcos vai levar então o seu recadinho. Eu vou marcar aqui, Nilda Viege, o seu comentário para ler para os dois, mas eu te peço desculpas que a parte que tu falou do outro candidato eu realmente não posso ler aqui por causa das palavras escritas. Mas um beijo grande no coração, a gente vai voltar amanhã 8 horas. Marcelo, querido, muito obrigada. Obrigado viu? a vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Capaz, muito capaz e lá da minha terra. Muito obrigada, Marcos, querido. Um beijo Pessoal, muito grande. A Ana é simpática desse jeito no dia a dia também, viu? Não é só aqui na frente do vídeo, não. Ela é demais. Um beijo muito, muito grande no coração. Volta amanhã às 8 horas e daqui a pouquinho a gente vai para Curitiba, no Bom Dia pro presidente Lula. Beijo e até lá. Até lá.